Olá, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universo, e também uma das apresentadoras do podcast Sexoterapia, ao lado da terapeuta de casais e sexóloga Ana Canosa. A gente está fazendo um intervalo entre a 7ª e a 8ª temporada que, anota aí, vai estrear dia 26 de agosto. Mas, para ninguém ficar carente, a gente selecionou alguns trechos dos programas anteriores que você pode assistir a seguir. O episódio que a gente separou essa semana tem a apresentadora Titi Miller como convidada e a gente fala sobre sexo depois da maternidade. E a gente vai ler 2 casos e estudar também, analisar 2 casos de ouvintes. No primeiro, o casal está em dúvida, um quer ter filho e o outro não. E aí, como resolver esse dilema? Já no segundo caso, quem nos mandou a história foi a ouvinte que relata que perdeu um pouco da intimidade sexual com o marido após a maternidade. Como resolver esse dilema? Assiste a seguir. Vamos lá. O primeiro caso do dia é da Elaine, de 38 anos, de São Paulo. Manda casos. Quando eu e a Kátia nos conhecemos, tínhamos a mesma opinião sobre maternidade. Aquilo não era pra gente. A gente concordava que ter filhos significava abrir mão de uma grande parte da vida em função das crianças, e isso não se encaixava nos nossos planos. Mas 10 anos se passaram e hoje, perto dos 40, eu mudei de ideia. Essa chavinha foi virando aos poucos dentro de mim, e agora eu tenho certeza, eu quero ser mãe. O problema é que a Kátia continua não querendo, e isso está virando um problema enorme entre a gente. A gente se ama muito, mas não sei se nesse caso o amor vai ser suficiente para manter a relação. Sexoterapia. Ana, dilemaço de casais que um quer e o outro não quer ter filho. Tem solução para isso? Então, eu acho que cada casal vai encontrar uma solução diferente e é um dilema muito profundo, porque não é um cachorro que você compra, né? Não é sei lá, uma casa que você vende, é um filho, né, que você carrega, que você educa e tal. Então, eu acho que é um dilema muito complexo, triste, difícil da gente segurar na mão junto como terapeuta, sabe, quando um não quer e o outro quer, porque é um projeto, e é um projeto a longo prazo, é um projeto que envolve afeto, que muda a vida, né, então é bem difícil mesmo, mas a experiência que eu tenho é que normalmente os casais não se separam quando eles se amam muito, e acabam aquele que não quer ter filho acaba cedendo normalmente, porque é difícil, né, você faz assim, olha, imagina você com 40 anos, você fala assim: "Bom, eu quero ter filho, minha parceira não quer ter filho, a gente se ama muito, a gente está não sei quantos anos juntos, então eu vou me separar para ter filho com outra mulher", como assim? Quer dizer, é um outro projeto, quer dizer, talvez você encontre uma pessoa para ter filho, mas talvez também você não encontre, né, então é difícil você fazer esse tipo de escolha. Agora eu li aqui um artigo, uma publicação canadense, que dizia o seguinte, que quando o lado que cede para ter filho, normalmente tem um arrependimento, mas isso não significa que não ame o filho ou que não goste da criança e tal, mas que se arrepende por ter cedido, porque perpassa outra questão, não perpassa só a questão de ter o filho e cuidar daquele filho, mas toda vez que você está de saco cheio, e a gente vai estar de saco cheio várias vezes, vai olhar: "Tá vendo, eu não queria ter filho. Tá vendo, eu não queria ter filho", né, ou "eu cedi por você", esse é o problema maior, né, é você usar essa abrir mão, e como aquela justificativa para todas as frustrações que você vai ter posteriormente, a chatice, a encheção de saco, ou quer ver outra coisa que acontece? É assim: "Eu cedi, então o filho é seu, então você que cuida, porque eu não queria, então você cuida, você é responsável por essa criança", isso também é um caminho muito ruim. Né, que assim, então essa decisão ela Não, tem que ser isso sim, conjunta porque se mesmo. já é porque é isso, é uma decisão tão para o resto da vida, para a vida inteira, que um lado não pode ficar como se fosse: "Tá bom, você quis, então o filho é seu", né. Eu lavo as minhas mãos, eu não vou participar e isso ser uma questão que você vai jogar na cara do outro durante a vida inteira. Foi você que quis, mas o problema é seu, né. É muito difícil. E também, normalmente, quando a gente escuta essas histórias, a gente sempre pensa assim, né: "Mas por que não conversou sobre isso antes? Ai, um casal que não quer ter filho não nem
começa um relacionamento. Só que aí a história dessa nossa ouvinte contando justamente que mudou de opinião, né? Não, gente, complicado. Agora eu vou contar a minha experiência, depois eu vou passar para a Titi, porque a minha experiência é bem interessante nesse sentido, assim, da comunicação, da conversa. Gente, vocês me conhecem já, sabem como eu sou, a pessoa da fala. Então, eu estava com o Paulo, casada há 8 anos, e eu, como eu falei na introdução do programa, eu não vim com o chip da maternidade. Eu nunca quis ser mãe, nem quando eu era adolescente. Não é que eu não queria, simplesmente não vinha não tinha vontade. Não era uma ideia, não vou ter. Mas era assim, eu não tenho vontade de ter, não veio à vontade. E o meu marido, o Paulo, ele vem de uma família grande, ele tem 3 irmãos, tem 9 netos, a minha sogra tem 9 netos, então tem aquela... E ele sempre quis ser pai. Mas ficava aquela coisa aquele mal-estar. Então, esse mal-estar da nossa ouvinte era o mesmo mal-estar que a gente vivia, porque ele queria, eu não queria, então a gente foi empurrando, 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 empurrando. Sabe quando a decisão vai empurrando? E aí, eu com 40 anos, eu fui ao meu ginecologista, eu usava DIU, o meu ginecologista falando é o seguinte, o DIU venceu, eu vou tirar. Se eu colocar outro, você não engravida mais. Então, assim, não vamos colocar outro, você decide em 6, porque senão não vai rolar mais, gata, já tá, né? Cheguei em casa, então não sei o que, bom, você não acredita, começamos a usar outro método contraceptivo, e um dia, o meu marido simplesmente me engravidou. Eu falei para ele assim, sério? Eu falei assim, Paulo, Tipo, mas coisa assim, não contra a dá sua para gozar. vontade? Não, não foi contra a minha vontade, foi assim, Paulo, não dá para gozar, não pode gozar, não pode gozar. Gozou. Aí eu falei, Paula, não podia gozar. Mas foi aquela coisa, assim, tipo, ai, tá bom, vai, beleza, vamos nessa. Ai, não ouvi direito. Beleza, estava grávida. Aos Meu 40 anos, eu Deus. nunca tinha ficado grávida na vida. Mas eu entendo isso, não foi que ele me engravidou, eu brinco, né? É que, na verdade, a gente tinha tanta dificuldade de tomar essa decisão, os dois, que a gente usou um jeito muito inconsciente ali para as coisas acontecerem. É muito interessante como isso se deu no plano da comunicação corporal e não da comunicação, vamos ter um filho agora, vamos, não se deu. Foi muito interessante essa experiência, porque de tamanha dificuldade que a gente tinha em lidar com esse assunto, porque para nós era muito difícil. Eu não queria, mas eu também não tinha certeza como é que era a vida sem filhos. E para você, Titi, como que foi? Então, eu estava planejando já a maternidade, assim, porque, né, enfim, a gente coloca uma lista eterna, né, no checklist de coisas que a gente precisa fazer antes de ser mãe. E eu, por muito privilégio, muito trabalho, muito tudo mesmo, assim, consegui ticar praticamente todas as coisas da lista com 30 anos. E eu sempre tive uma vontade muito grande de ser mãe. E, enfim, não tinha encontrado parceiro, já estava bem assim, resolvido na minha cabeça que eu ia fazer um projeto solo mesmo, ia engravidar, né, fazer uma FIV de um casal de amigos gays, ia ser tudo maravilhoso. Estava até conversando de repente com um ex-namorado que é super parceiro, bora lá, as ideias, né, achando que era a coisa mais simples do mundo. Não, eu nunca romantizei, eu sempre imaginei que ia ser, né, independente do cenário, seria muito difícil, mas mães solos, um beijo e um abraço muito quentinho para vocês, porque puta que pariu. E aí, chegou, né, foi ele 30, 31, 32... na verdade, quando no meu aniversário de 31 anos, eu conheci o Tomás no Rock in Rio, e ele tinha 26, ele estava tocando, né, no Palco Mundo lá com a banda dele e tal. A gente, na verdade, já tinha entrevistado ele uns anos antes, mas era muito novinho, enfim, né, 4, 5 anos mais novo que eu. E aí a gente começou a namorar. E eu sempre quis deixar muito, assim, muito claro mesmo, muito desde o início. Eu lembro que na segunda semana eu abri, assim, falei, olha, seguinte, o sonho da minha vida agora é ser mãe, eu tô até... Tá começando a ficar obsessivo o negócio, sabe? Eu preciso tirar isso da frente. Não precisa ser agora, mas é legal que tu tenha essa informação em mãos, assim. Se a gente for construir alguma coisa juntos, em algum momento esse assunto vai vir. E aí, beleza, as coisas foram andando super rápido, né? 6 meses depois da gente começar a namorar, ele mudou para São Paulo, e ele bugadaço, porque, né, ele
saiu, ele morava com os pais em Brasília, assim, aí veio para morar comigo, mudou de cidade, mudou tudo. E aí, esse assunto, né, tipo, nossa, tipo, vida adulta caindo assim, paf, né? Mas apesar dele sempre ter mega responsabilidades e coisas, sempre foi um cara muito, muito maduro para a idade. E aí, 2 anos depois, rolou da gente casar. Na verdade, assim, um ano antes da gente casar, eu falei, olha, vou fazer um teste o antimileriano para saber como é que tá a minha reserva hormonal, né, de óvulos, e a real é que você estava muito obcecada baixa. Com essa história mesmo, né? Já, o cara gostava de você mesmo, 26 anos eu já estava topando essa... E aí, enfim, só resumidamente, assim, eu fiz o antimileriano, deu super baixo, e eu falei, não vou mais tomar nenhum anticoncepcional, nada. E aí eu engravidei em 2018, um ano depois da gente começar a namorar. Foi uma gestação que não foi para frente, e aí foi assim, o que precisava para nos dar a certeza absoluta que a gente queria muito ter mesmo esse projeto juntos. Foi, no final, acabou que foi bom, porque esse ano seguinte a gente fez tudo que a gente queria fazer juntos, separados, viajou, fez, nossa, o diabo. E aí a gente casou um ano depois, e na semana seguinte eu já engravidei, e estamos aí nesse rolê. Mas olha que interessante, né? Quando você fala, assim, tem uma programação, né? Quer dizer, isso aqui está no meu projeto, você vai entrar nesse projeto, vamos entrar nesse projeto, vamos fazer isso. Você tem uma coisa interessante, né? Já tiquei isso aqui, aí a gente vai fazer tudo. Olha que legal, a gente fez um monte de coisa, mas é muito legal, né? Quer dizer, você está falando de projeto mesmo, projeto em comum que vocês foram construindo, isso é muito bonito. Vamos ouvir a história da Clarice, 37 anos. Manda casos. Desde que a nossa filha nasceu, há pouco mais de um ano, meu marido e eu nunca mais conseguimos ter um momento de intimidade. Ela ainda mama no peito e chora muito durante a noite. Para facilitar as mamadas e na tentativa de ter mais horas de sono, passamos a colocá-la para dormir com a gente, mas acho que só piorou. A gente mal se mexe com medo de acordá-la e agora, com ela ali no meio, não existe mesmo a menor possibilidade de transar. Meu marido tem reclamado bastante, mas confesso que eu não estou achando tão ruim. Será que está tudo bem? Ou isso vai acabar com o nosso casamento? Sexoterapia. Para você, Ana, cadê a Ana? Não tá aí? Gente, não, é porque eu tô aqui na fazenda Cabo Alves, tá uma confusão total aqui. Gente, olha só, acabar com o casamento também vamos menos, né? Porque não é por aí. Agora, essa é aquela velha discussão. Tem uma coisa que ela fala, que ela está até achando bom. Você sabe que eu descobri aqui uma tese de doutorado sobre sexualidade na vivência no puerpério, e tem uma coisa que elas levantam, que a autora descobriu, que as mulheres, às vezes, gostam de manter os filhos no quarto, dormindo junto, principalmente quando elas vão retomar o trabalho, para garantir que esses maridos aprendam a lidar com a noite do bebê. É quase como se, então assim, deixa ali, porque assim ele começa a aprender, ele também vai levantando, ele também vai fazendo as coisas, e ela fica meio que ali, sabe, perto, controlando. Eu achei interessante isso, sabe, assim, como se fosse um treinamento mesmo, garantir maior intimidade do pai com a criança. Mas eu conheço... Nunca tinha pensado nisso. Também não, mas também eu conheço casos de que daí o cara vai para uma outra cama. Também, Não é? Ai, gente, olha, deixa eu falar um negócio que eu vi no Instagram desses, um print de um filme da Maria Ribeiro, deve ser, enfim, esqueci o nome do filme, mas tem uma fala, que eu não assisti o filme, mas eu amei essa fala, que é, cara, não adianta tu querer que eu tenha tesão em ti só durante a noite, eu preciso que esse tesão seja construído ao longo do dia inteiro, eu preciso que tu me ajude, eu preciso não ter carga mental para ter tesão. E assim, eu e o Tomás, a gente fez um esquemão aqui em casa, porque o Benjamin ainda acorda 200 vezes, né? Desde o 20º dia dele, eu não fico com o Benjamin na madrugada. A gente faz turnos. Quem assumiu 100% à noite foi o Tomás. A gente começou a colocar, né, a mamadeira noturna, eu ordenhava leite durante o dia, porque eu tenho toda uma questão de sono que... Entrei numa vigília nos primeiros 20 dias que eu não consegui dormir nem um segundo. Aí eu pensei, olha... Ou vai ter uma mãe psicótica aqui, de sono, de cansaço, de exaustão, tudo, eu vou entrar numa parada perigosa,
ou a gente precisa rever esse nosso esquema aqui, com pandemia ainda, tudo, né? A rede de apoio toda cagada. E isso é uma parada que me dá muito tesão nele, de verdade. Mas aí, tipo, saber que esse cara vai assumir a bronca, que é um recém-nascido Benjamin com 20 dias, assim, e até hoje, com 8 meses. Quem faz a madrugada é ele. E eu acho que esse é o maior incentivo da minha libido, assim. Só que aí é difícil também, porque muitas dessas vezes a gente não se encontra, né? A gente reveza turno. Ele passa o Benjamin para mim com, sei lá, 5:30 da manhã, 6, e a gente não dorme juntos há 8 meses. É difícil também, né? E os dois sempre muito cansados, assim. Fico pensando como é que é quando o cara volta renovado do trabalho. Renovado, não é cansado, mas volta com novidades e não fez essa madrugada, né, tão intensa e tal. Acho que para a vida sexual do casal talvez seja mais fácil, mais interessante, né, do que viver numa pandemia nessa situação aí que a gente está. Assim, eu acho sempre importante manter a privacidade, sabe? Acho que o casal tem que ter um lugar, né? E a cama é um lugar. Outro dia eu estava vendo um estudo aí que dizia que quanto mais você dorme nu, por exemplo, mais chance você tem de fazer sexo, né? Então, o casal que gosta de sexo, que tem química, que já não tem problema, que não tinha problemas, não traz problemas antes da gravidez, dá um jeito depois. Vai dando jeito, vai dando seus pulos para encontrar, né? Mas você precisa colocar isso como uma prioridade, né? Você fala assim, eu gosto de sexo, eu preciso retomar esse troço. Agora, tem tudo isso que nós estamos conversando, ó. Tem o cansaço da mulher, bota o filho ali para também poder mamar de madrugada, eu super compreendo isso, muitíssimo. Tem aqueles filhos que não conseguem dormir, né? Tem filhos mais difíceis, bebês mais difíceis, né? Que não dorme, que é aquela confusão toda. A última coisa que você vai pensar em sexo, intimidade, privacidade. Agora, tem também isso que a gente está falando, que a Titi falou, tem uma questão de admiração do parceiro. O parceiro não faz porra nenhuma, não ajuda em nada, ou a parceira, se for um casal de lésbicas, você também começa, tipo, a entregar para Deus, né? Você fala assim, dorme aqui que, puta, eu quero é praticidade na vida. Então, também tem isso, tem como essa parceria acompanhou essa gestação, para que você possa querer voltar a ter intimidade e tirar o bebê do quarto, por exemplo. Né? E eu acho que tem que tirar, em algum momento tem que tirar. A criança não pode ocupar um lugar que não é dela. Não é dela o lugar do quarto do casal. Né? O quarto, a não ser, obviamente, que este casal não tenha outro espaço físico. De novo, realidades do Brasil. Mas, assim, se tem outro espaço físico, a criança precisa enfrentar o medo do escuro, o medo do armário. Aquele quarto não é dela. Sabe, eu sou super contra ficar botando criança de 7, 8 anos, dormindo com criança de 8 anos no quarto, gente. Uma criança que não precise de uma urgência, sabe, física, de saúde ou psíquica. Eu sou contra, acho que não pode fazer isso com o bebê. Você tá, sabe, não pode fazer isso com seu filho. Desde você não sempre, está ajudando seu filho Ana. a ter autonomia. Olha, eu não acho que precisa ser desde sempre. Eu acho que quando o bebê é muito pequenininho, pode favorecer dormir na cama dos pais, né, de uma maneira prática. Então, eu entendo que isso não é porque seu filho vai dormir 3 meses, 4 meses, 6 meses na cama dos pais, que isso vai mudar a vida do casal na intimidade. Mas tem uma hora que tem que tirar. Tem que tirar. Sabe, tem que ir colocando a criança, sabe, não tem essa necessidade, é gostosinho, eu acho que a gente corre o risco de, né, não promover a autonomia da criança, a gente corre o risco de perder, e eu falo corre o risco porque tem casais que vão contar, vão ligar para a gente e vão dizer, imagina, você está louca, meu filho dorme comigo e eu transo no banheiro com meu marido, ok, tem casais que conseguem, mas a gente corre o risco de perder esse espaço, sabe, corre o risco. Então, eu acho que a gente tem que, sabe, ir lidando as coisas com calma, às vezes a situação está muito caótica, tem que botar no meio da cama mesmo, põe, tá tudo bem, mas chega uma hora que alguém tem que dizer, gente, vamos tirar essa criança da cama? Que tal? E você vai tirando. Uhum. Até por essa questão que a Titi tinha falado lá no começo, né, do exercício, de como a gente não exercitando a nossa sexualidade, se erotiza esse momento com o parceiro, daí você vai mesmo se esquecendo, aquilo não vira mais, não volta a ser sua prioridade nunca, né? Porque tem uma coisa muito grande preenchendo esse espaço, que é um filho, né?
E eu não sei se a gente está tentando se encontrar aqui, porque, assim, não acho que, sei lá, devemos estar na média aí dos casais de um bebê com 8 meses, mas estou tentando achar um esquemão aí, porque a gente tentou marcar esses dias, tipo, nossa, o Tomás ainda voltou a fazer academia e tal, nossa, tá um gato, sabe? Eu fico olhando ele e falo, ai, gente, quero acompanhar esse homem também, quero voltar, bora voltar a transar. Eu falei, bora marcar? Bora amanhã 9h30 da noite, quando o bebê dormir. Acabou que a gente começou a assistir série, tem outro carinho, uma massagem no pé, um cafuné, outra coisa assim. E aí, sabe, tipo, não dá pra ter tudo também, sabe? A gente fica muito nessas, assim, Cara, não dá para manter a saúde mental, pandemia, filho saudável, gostoso, isso. lindo, bem alimentado, vida profissional, né? Enfim, e o casamento transante. Eu acho que, assim, obviamente alguma coisa vai acabar né, em déficit aí nessa conta e, infelizmente, o casamento é o primeiro a... Casamento não, mas a vida sexual, né? E tudo bem também, sabe? Se isso não é um desespero, tá tudo bem também, gente. Mas isso fica lá, Titi, na sua cabeça, assim, na cabeça dele? É um problema? Então, não muito. Mas, dá... Eu fico assim, tipo, a velhinha do Titanic, sabe? Já faz 84 anos. Ultimamente, assim, de verdade, ali dos 3 meses do Benjamin, na verdade, do segundo, terceiro mês dele até agora, 2 meses atrás, quando eu fiz a cirurgia, era 0, assim, tipo, 0 não, né? Era muito pouca vontade mesmo, assim, dos 2, eu acho. Aí teve a parada da cirurgia, foi bem difícil, assim, foram 2 meses muito trevosos. E agora que fechou a tal da fístula, que era a antítese do sexo, um negócio que, enfim... agora tá começando a voltar, eu tipo, sabe, tô começando a cuidar um pouco mais de mim também, sabe, tô animando aí, eu acho que não, vai voltar, prognóstico gata. é bom. O prognóstico é bom, porque cada coisa tem seu tempo também, então você tem toda uma série de intercorrências no puerpério, aí tem pandemia, aí não tem rede de apoio, gente, não dá, é o que você está falando, não dá, a gente está falando de outro contexto. Né? Uma coisa é você ter uma série de intercorrências e esse filho ficar ali e você falar, gente, eu tô com isso aqui, sabe, aqui na minha mira, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Porque agora eu não dou conta. E tá tudo bem também. Tem períodos que a gente transa mais, tem períodos que a gente transa menos, tudo bem. Agora, o problema é você falar, não, acho que eu nem tô com isso na mira. Acabou isso aqui pra mim, chega, não quero mais saber. Aí é outra história, né? É uma prova de fogo, né? Ai, desculpa. Não, porque só eu e o Tomás, a gente até a pandemia começar, a gente só convivia assim, eu com um cílio postiço, maravilhosa, a gente girando vinho branco em Paris, a louca, né? Não, mas sabe, festival, bastidores de festival, uma vida social super bombante, altas viagens, ele no palco, um monte de gente gritando o nome dele, eu na TV ali, agora a gente tá aqui tudo escangalhado os dois, assim, também, sabe? Tentar reinventar muita coisa ao mesmo tempo. Siga o Universal Wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do Wall em wall.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.